alunos, tudo bem? Alunos finalistas, alunos do nosso terceiro ano, vamos iniciar uma aula de biologia. Eu sou a professora Manuela e hoje nós temos uma aula bem interessante que vai ser sobre, vamos ver aí, sobre os fungos, reino fungi, né? Então vamos aí falar um pouquinho sobre esses seres vivos que estão muito presentes na nossa vida, né? Então, quando a gente fala em fungo, gente, o que vem na nossa cabeça? Na minha cabeça vem os cogumelos, né? O cogumelo que está ali presente no estrogonofe, aquela orelha de pau quando a gente está andando na mata e a gente encontra, né? São fungos. Mas fungos também podem estar relacionados com doenças, tem doenças causadas por fungos. Os fungos também estão presentes quando o pão estraga, né? O bolor do pão, quando cria aquela camada esverdeada no pão, né, gente? Tem gente que dá uma espanadinha, dá uma limpadinha e come o pão mesmo assim. Gente, não façam isso, tá? Porque o fungo, uma vez que se instalou ali, ele tá impregnado. Então, não adianta só tirar aquela camada externa ali que você tá vendo, né? Porque você vai estar comendo o fungo. Então, não façam mais isso, tá bom? Para quem faz. Mas os fungos, eles aparecem de diversas maneiras, né? São seres vivos super diversificados, que são essas características que nós vamos ver agora, né? Então, os fungos, como a gente pode observar aqui na nossa primeira cartela, por eles serem tão diversificados, aparecerem de maneiras tão diferentes, criou-se um reino próprio para eles, né? E a esse reino nós demos o nome de fungi, que é o reino dos fungos. Antigamente, os fungos eram classificados como plantas. Eles estavam inseridos no reino das plantas. Mas aí constatou-se que existia característica de animais dentro dos fungos. Então, não teria como ter algo dentro do reino das plantas com característica de animais. Por conta disso, por ele ter características tanto de vegetais quanto de animais, criou-se um reino próprio que é chamado de reino fungi. Eles são eucarióticos. O que isso quer dizer, professora? Vamos lembrar. Eucarióticos, que possuem células eucarióticas. O que são células eucarióticas? Aquelas que têm um núcleo, né? Que tem a membrana nuclear ou carioteca. São os seres mais evoluídos, diferente dos procarióticos, que não têm a membrana nuclear ou carioteca, que é o caso das bactérias. Então, eles são eucarióticos. Eles podem ser microscópicos, ou seja, só observados por meio de aparelhos, né? Ou macroscópicos, que a gente consegue observar a olho nu. Eles podem ser unicelulares, quer dizer um, então são seres que possuem apenas uma célula, que é o caso das leveduras. Gravem aí as leveduras. São importantíssimas na produção de cerveja, por exemplo, né? Ou pode ainda ser pluricelulares, quando possuem muitas células, que é o caso da maioria dos fungos, né? Então, os fungos, eles podem ser encontrados em diversos lugares. Na terra, né? O solo, na água, nas plantas, nos animais e até mesmo em detritos orgânicos. O que são detritos orgânicos? É aquilo que vai ser decomposto, né? Aquilo que vamos chamar assim, se vira um lixo, né? Vai ser decomposto, então eu tenho a ação dos fungos que vão fazer com que atuam ali naqueles detritos orgânicos, assimilando nutrientes. Ele consegue tirar os nutrientes daquilo, facilitando aí a decomposição, o que é muito importante, o que é um papel essencial para o meio ambiente. Então, essa função de decomposição que nós temos que os fungos possuem, assim como as bactérias, é fundamental para o nosso meio ambiente, porque faz com que os nutrientes retornem, né, para que sejam assimiláveis de novo de outra maneira, certo? Então, vamos aí visualizar o nosso cogumelo para a gente entender um pouquinho da estrutura. Ah, esqueci de falar, volta aqui rapidinho na nossa cartela, esqueci de falar que eles são heterótrofos ou heterotróficos. O que isso quer dizer? Que eles não produzem o seu próprio alimento. E essa é uma característica dos animais. Nós não produzimos o nosso próprio alimento. Ah, professora, mas eu vou lá na cozinha e faço meu alimento. Mas não é isso que eu estou falando.
Quando eu digo não produz o próprio alimento, é como o nosso corpo não produz a energia que ele precisa, né? Para a gente ter a energia que o nosso corpo precisa, a gente faz o quê? A gente come, diferente das plantas. Vocês já viram alguma planta comendo? Não, né? Porque a planta, ela consegue produzir o seu próprio alimento. Então, as plantas são seres autotróficos, produzem sua própria energia. A gente não, nós, assim como os fungos, somos heterotróficos. E os fungos, eles ainda têm uma característica. Essa digestão deles é feita por meio extracorpóreo, que eu vou falar para vocês aqui um pouquinho mais na próxima cartela. Então, aqui nós temos a estrutura de um cogumelo, que é um dos tipos de fungos. O que vocês precisam saber essencialmente aqui? Eles são formados por hifas. O conjunto dessas hifas forma um pseudo tecido que a gente chama de micélio. O que é a digestão extracorpórea? O fungo, ele vai liberar enzimas no ambiente, né? E essas enzimas vão quebrar os nutrientes que estão ali no meio para que o micélio consiga absorver. Então, essas hifas, elas vão absorver aquilo que as enzimas estão quebrando, né? Por isso que o nome da digestão é chamado de extracorpórea, porque acontece fora do corpo dos fungos. É uma característica fundamental. E essa característica foi que fez com que os fungos saíssem do reino das plantas e fizesse, foi uma das características, na verdade, que fez com que os fungos tivessem o seu próprio reino, né? Porque eles têm essas características muito peculiares. Agora vamos falar um pouquinho dos tipos de fungos, né? Nós temos fungos que são decompositores, como eu falei para vocês, né? Esses fungos decompositores são chamados também de fungos saprófagos. Por que saprófagos? Sapros vem de podre e fagos vem de comer, vem de comedor. Então, come coisa podre, que é fundamental para devolução dos nutrientes para o meio. Então, é fundamental para o meio ambiente, né? Juntamente com as bactérias, são os principais decompositores da biosfera, promovem a reciclagem da matéria inorgânica. O que é matéria inorgânica, gente? Principalmente aqui os sais minerais. Ele consegue decompor uma matéria orgânica, retira ali os minerais e devolve aqueles minerais para o ambiente, devolve nitrogênio que pode ser assimilado pela planta. Enfim, é por isso que por que a gente utiliza adubos orgânicos, né? Que está ali com restos orgânicos. Por quê? Porque aquilo ali está cheio de bactérias e fungos que estão decompondo ali, deixando aquilo rico em nutrientes. E aí esses nutrientes vão ser fundamentais para a minha terra, para o meu solo onde eu quero plantar, certo? Temos também fungos que são parasitas, né? Que vivem às custas de outros seres vivos, prejudicando e ocasionalmente provocando até sua morte. Por exemplo, nas plantas nós temos a ferrugem do café, como pode ser observado aqui nessa imagem, né? Então isso daí é um fungo que dá na planta que pode levar a planta à morte. Nos seres humanos nós temos as micoses, como vocês podem observar aqui nessa primeira imagem. Mas além das micoses nós temos frieiras, tentinha, tem vários tipos de fungos que podem causar doenças, né, nos humanos. Os fungos mutualísticos, eles se associam a outros organismos, estabelecendo uma relação em que há um benefício mútuo. O que isso quer dizer? Os dois vão se beneficiar, né? Então, vamos olhar aqui para essa imagem. A micorriza é um tipo dessa associação. Então, o que acontece? A planta... Aqui a gente tem essa árvore e aqui vocês conseguem observar as raízes das árvores, né? Quando as raízes se juntam, né, com o micélio, né, aqui dos fungos, quando essas raízes vão se juntar ao micélio, essas raízes vão ter um poder maior de absorção para a planta. Então, isso é favorável para a árvore. E qual é o favorecimento do fungo? Lembra que o fungo é heterotrófico, não produz o seu próprio alimento? Dessa maneira, ele consegue obter nutrientes. Então, aqui, esse tipo de relação beneficia tanto a árvore, o vegetal, quanto o cogumelo, que é o fungo, né?
Então, as micorrizas são associações de fungos com raízes de plantas. Existem também associações de fungos com algas ou cianobactérias. Nós chamamos de líquens, né? Outro tipo de associação. O fungo, gente, ele tem inúmeras importâncias econômicas, né? Nós temos fungos que estão presentes na nossa alimentação, como a gente pode observar na nossa cartela. O champignon, que está presente no nosso estrogonofe, né? Shiitake, shimeji, que os orientais comem bastante e isso acabou sendo introduzido para a gente também, né? A gente já tem isso na nossa alimentação. Tem também as trufas. Aqui tem é importante falar sobre a trufa. Quando a gente fala em trufa, a gente lembra do quê? Daquele bobozinho de chocolate, né? Que a gente come e é chamado de trufa. Mas isso é uma coisa, essa trufa aqui de fungo é outra coisa. A trufa fungo são fungos caríssimos, que eles estão abaixo do solo. Existem pessoas especializadas em caçar esses fungos, porque eles são bem caros e eles têm um valor econômico grande e são muito gostosos, né? Eles são pretos, eles são diferentes. São encontrados lá na Europa, tá? Então, eles são diferentes dessa trufa, para não confundir com o que a gente tem assim no nosso meio, né? Então, essa trufa aqui é uma trufa fungo, também é comestível e cresce embaixo do solo. Temos também as leveduras, que são usadas na fermentação dos pães, na fabricação de bebidas alcoólicas, como a cerveja, o vinho, o uísque, a aguardente e o saquê. Os queijos Camembert, Roquefort e Gorgonzola também são produzidos por meio de fungos do gênero Penicillium. E quando eu falo Penicillium, vocês lembram de o quê, gente? Lembram de penicilina, né? Exatamente. O primeiro antibiótico, que foi a penicilina, foi descoberto a partir de substâncias produzidas por fungos do gênero Penicillium. Os fungos também participam da produção de remédio que combatem a rejeição em órgãos transplantados. Então, essas são as duas importantes funções dos fungos na medicina. Os aspectos negativos, como eles são saprófagos, como a gente viu, eles atuam na deterioração dos alimentos, né? Estragam os alimentos, como a gente pode observar na nossa imagem aqui, um morango fungado, como a gente diz, né? Pragas podem causar ferrugem nas plantas, né? E podem causar problemas para a agricultura. Micoses em animais, em bois, aves e peixes, que causam diminuição na taxa de reprodução, queda na produção de ovos e até mesmo sacrifício dos animais. Então, aí são os aspectos ruins dos fungos. Além disso, fungos também são utilizados para produzir droga alucinógena, como é o caso do LSD, que é produzido a partir do ácido lisérgico, que existem alguns fungos. E tem as diversas doenças, como candidíase, onicomicose, que dá na unha, histoplasmose, frieira, tinha e pano branco. Então, aí algumas das doenças causadas, né, nos seres humanos. A candidíase, aqui a gente pode ver uma candidíase oral, né, também conhecida como sapinho, mas a candidíase pode dar também nos órgãos sexuais, na vagina, no pênis, pode ser transmissível sexualmente, até mesmo no compartilhamento de peças íntimas, de toalha. É uma doença muito comum, tanto em indivíduos do sexo feminino quanto masculino. A histoplasmose é uma doença séria, tem um alto poder de ataque em relação aos pulmões dos indivíduos infectados. E a histoplasmose, ela está relacionada principalmente, gente, com pombos. Por isso que é bom ter cuidado, não deixar pombos ficar perto de ar-condicionado, que eles gostam de ficar, porque os pombos podem passar esse fungo para a gente. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, não brincar com pombo, tá? Porque pode passar esse tipo de fungo, é uma doença séria. Temos também a frieira, popularmente conhecida como pé de atleta, justamente pelo local onde aparecem os sintomas entre os dedos dos pés. Há muita coceira na região afetada, ardor, descamação na pele, entre outros sintomas. A tinha também é um tipo de fungo, né, que pode ocorrer no corpo, nos pés, na virilha, couro cabeludo e em unhas. A principal característica é a presença de lesões descamativas, né, como essa daqui da imagem, como vocês podem ver, fica descamando.
pode ficar avermelhada e com muita coceira, certo? E a pitiríase versicolor ou pano branco é uma micose também chamada de micose de praia, é causado por um fungo que impede com que a pele produza a melanina, que é a proteína que dá a cor da nossa pele, né? Quem é moreno tem mais melanina do que de quem é branquinho, né? Então, quando eu impeço a produção dessa melanina, o que acontece? Fica branco. Quando exposta ao sol, levando ao surgimento de pequenas manchas brancas, né? Então, essas foram as nossas informações sobre os fungos. Vocês puderam observar que são seres vivos que possuem diversas formas, são muito diversificados, aparecem de várias maneiras no nosso ambiente, são muito importantes economicamente, fazem parte da nossa alimentação. Então, é muito bom a gente obter essas informações para saber mais sobre eles, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham aproveitado aí as nossas informações sobre o reino fungi ou reino dos fungos. Agora, vamos para a nossa DLI. E nessa DLI nós temos a questão 1. Muitas pessoas, ao avistarem um fungo em uma mata, pensam que aquela estrutura é um vegetal. Apesar da semelhança física, essas estruturas diferenciam das plantas aí vocês vão marcar a alternativa que vocês acharem correta. E a segunda questão, eu quero que vocês apresentem 3 aspectos positivos e 3 aspectos negativos dos fungos para os seres humanos. Então, façam com atenção, façam aí direitinho, qualquer dúvida, a gente conversa e daqui a pouco eu volto para responder com vocês.
nossa DLI nós temos a questão 1. Muitas pessoas, ao avistarem um fungo em uma mata, pensam que aquela estrutura é um vegetal. Apesar da semelhança física, essas estruturas diferenciam das plantas por... Aí vocês vão marcar a alternativa que vocês acharem correta. E a segunda questão, eu quero que vocês apresentem 3 aspectos positivos e 3 aspectos negativos dos fungos para os seres humanos. Então, façam com atenção, façam aí direitinho, qualquer dúvida, a gente conversa e daqui a pouco eu volto para responder com vocês. Então, agora vamos responder aí as nossas questões. Espero que vocês tenham conseguido responder as questões direitinho, né? Então, a primeira questão dizia o seguinte: muitas pessoas, ao avistarem um fungo em uma mata, pensam que aquela estrutura é um vegetal, apesar da semelhança física. Essas estruturas diferenciam-se das plantas por... Letra A, serem organismos eucariontes. Letra B, serem organismos procariontes. Letra C, serem organismos autotróficos. Ou letra D, serem organismos heterotróficos, né? No caso da letra A, serem organismos eucariontes, a planta também é eucarionte, então não se diferencia por isso. Na letra B, procarionte, nem a planta nem o fungo são procariontes, eles são eucariontes, né? Eles possuem a carioteca, a membrana nuclear. Na letra C, serem organismos autotróficos, aqui está a diferença, né? Autotróficos são as plantas, os fungos são o quê? Heterotróficos, então por isso que a nossa resposta é a letra D. Eles se diferenciam das plantas porque eles são seres heterotróficos. Heterotróficos como nós, animais, né? Não produzem o seu próprio alimento, não têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Precisam captar esse alimento no meio, né? E uma característica dos fungos é a digestão, que é feita fora do corpo, extracorpóreo. Eles jogam as enzimas quebram ali as substâncias para conseguir absorver os nutrientes, né? Então, os fungos são heterotróficos como os animais são. E isso fez com que eles se diferenciassem das plantas, porque muito tempo eles eram considerados no reino das plantas, né? Então, hoje os fungos têm o seu reino próprio, porque eles têm essas características peculiares, né? Eu pude observar aí que vocês conseguiram responder direitinho, né, a nossa questão, marcando aí a letra D. Várias questões, vários alunos marcaram outras alternativas, mas aí a nossa alternativa correta dessa primeira questão é a letra D, certo? E na segunda questão que foi proposta aí para vocês na nossa DLI, eu pedi para que vocês apresentassem 3 aspectos positivos e 3 aspectos negativos dos fungos, né, nos seres humanos. Então, durante a aula, vocês viram que nós temos vários aspectos positivos, né, dos fungos. Por exemplo, o fungo ele é muito importante na alimentação, a gente utiliza o fungo na nossa alimentação. Quando a gente come o cogumelo no estrogonofe, quando a gente come o shiitake, shimeji, na comida oriental, são fungos comestíveis. Além disso, existem os fungos nos queijos, que são muito importantes para dar o aroma, para dar a consistência, o paladar daquele queijo, né? Eles são fundamentais. Lá no gorgonzola, por exemplo, que é um queijo muito apreciado e que tem os fungos ali na sua composição. Além disso, nós temos fungos que participam da produção de bebidas alcoólicas, né, as leveduras, que são muito importantes na produção de cerveja, de uísque, de aguardente, né? As leveduras, elas também são utilizadas como fermento biológico, né? Então, são utilizadas na produção de bolos, de pães. Mais um aspecto positivo aí dos fungos
principalmente na nossa alimentação, né? Aspectos negativos nós temos vários. Os fungos podem causar doenças, né? Como, por exemplo, a frieira, que é conhecida também como pé de atleta, né? Pode causar micoses, candidíase, a histoplasmose, que eu frisei para vocês, que é uma das doenças causadas por fungo, que tem relação com pombo, né? Então, por isso que não é bom que o pombo fique perto do ar-condicionado. Às vezes a gente pode observar que eles gostam de ficar ali perto dos ar-condicionados, né? Mas não é bom, porque esse fungo pode passar para o ar-condicionado e esse fungo ser jogado no ar para a gente, né? E pode causar problemas seríssimos no pulmão. Então, tem a candidíase, né? Então, são várias doenças aí causadas pelo fungo. Além disso, os fungos também são utilizados para fazer drogas alucinógenas, que são ilegais, como o LSD, né? Os fungos, eles também participam do apodrecimento das coisas. Por que coisas? Porque não é só alimento, né, gente? Fungo apodrece armário, apodrece várias coisas. Se a gente não tiver o cuidado, o controle, a nossa região é muito propícia para fungo. Porque fungo gosta do quê? Do calor e umidade, que é tudo que a gente tem. Então, na nossa região, o fungo dá em roupa, né? Se você deixar uma roupa suada ali, esquecer aquela roupa, quando você voltar ali, pode ter fungo na roupa, né? Por quê? Porque é o ambiente que faz com que ele cresça. Então, na nossa região especificamente, a gente precisa ter cuidado com os fungos em relação a ao apodrecer das coisas, né? Uma coisa que é muito costume nosso, eu digo até da minha família, que isso eu vejo na minha família. A gente fez a comida no almoço, aí a gente deixou lá no fogão para comer só mais tarde, só à noite. Gente, isso pode funcionar em outros lugares que não são tão quentes, mas aqui é perigoso. Porque dependendo do tipo de comida, dependendo do calor do ambiente, pode dar fungo ali, entendeu? Então, vamos fazer a comida, vamos guardar na geladeira. E quando a gente chegar para comer, a gente esquenta, né? Porque isso pode causar problema, né? Então, são inúmeros os aspectos negativos dos fungos, mas são muitos também os aspectos positivos. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula sobre fungos, assimilado aí as importantes informações sobre esses seres vivos que são tão diversificados, certo? A gente se vê numa próxima aula e até mais!